Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Gente, que calor, hein? Meu Deus do céu. Tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Deve estar fazendo mais ou menos 83 graus na sombra. E aí eu tenho que ligar esse ring light aqui na minha cara. Deve estar fazendo em torno de 100 graus. Vocês estão com calor também? Imagino que estejam, né? Mas vamos seguir firmes que logo tudo isso vai passar. Esse calor vai passar. Enfim, que bom ver vocês novamente, mesmo que seja aqui através de uma tela. Nós vamos dar início a um novo módulo na nossa apostila nova, apostila 4, aqui nossa apostila 4. Quem não está de posse da apostila, providencie. Quem prefere ver o e-book, é só acessar o portal da Bernoulli, também já está disponível lá para vocês. Nós vamos tratar aqui da frente B, né? A nossa frente é a B, capítulo 7, bandeirantismo, mineração e período pombalino. Pensa num capítulo que é grande, gente, é esse. Então, nós vamos dividir a nossa videoaula em várias videoaulas, nós vamos dividir o nosso módulo em várias videoaulas, justamente para que não fique cansativo para vocês, beleza? E nessa mexeção no cabelo aqui vai desconcentrar vocês, né, gente? Não é porque eu tentando organizar aqui, porque tá calor demais. E aí vocês já podem pegar então a apostila 4, o caderninho de vocês para passarem os slides para o caderno. Nessa aula 1 aqui, nós estamos na aula 1, falaremos sobre o bandeirantismo. O primeiro tópico nosso são os bandeirantes, as expedições chamadas de bandeiras, beleza? Então, vamos começar aqui nossa aulinha. Quem está acompanhando pela apostila, página 99, começa aqui, página 99 da apostila 4. Vamos falar um pouquinho sobre essa interiorização, né? Desenhando as fronteiras e constituindo povos. Como que se deu esse processo de interiorização da colônia? Os portugueses inicialmente estavam fixados ali só na costa, só nessa região ali da costa. E a partir do século XVII, principalmente, meados do século XVII, a gente tem uma interiorização da colônia. E é o que a gente vai começar a ver agora. Sejam bem-vindos a este módulo. Vamos lá. Primeiro tópico aqui, a interiorização da colônia. Por quê, Thaís? Por que eles tinham por que essa interiorização da colônia aconteceu? Gente, primeiro, uma realidade muito clara, a necessidade econômica. Por quê? Todas as capitanias que foram estabelecidas, né, pelo governo português, todas prosperaram inicialmente? Todas tinham terras férteis para o plantio da cana-de-açúcar? Não, nós vimos que a maioria das capitanias não prosperaram nessa economia açucareira, então elas precisavam de outras fontes de sobrevivência, de outras fontes de lucro, né? E foi o caso da capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente inicialmente construiu alguns engenhos de açúcar, mas como o solo não era propício para esse tipo de agricultura, fracassou nesse plantio da cana-de-açúcar e principalmente ali dessa pobre capital de São Vicente, então, que faz parte a região de São Vicente, hoje o litoral paulista e uma parte do Rio de Janeiro. De lá partiram as bandeiras, que a gente vai falar sobre isso. O que são as bandeiras? Que foram fundamentais, então, para esse processo de interiorização da colônia, de desbravamento do território. Além disso, outro fator que contribuiu, além da necessidade econômica, outro fator que contribuiu para a interiorização da colônia foi o fato de, quando Portugal estava sob o controle do trono espanhol, lá no período da União Ibérica, que a gente viu no módulo passado, essa União Ibérica tornou difusos os limites entre o que era da Espanha e o que era de Portugal. Lembra que tinha sido assinado lá o Tratado de Tordesilhas, 1494, muitos anos antes. Então, essa união entre as coroas tornou muito difícil determinar o que era quem. E aí os paulistas puderam transitar entre as fronteiras e fixar, construir povoamentos e a criação de vilas e cidades a partir dessa difusão aí, nessa dificuldade em estabelecer quais eram as possessões espanholas, quais eram portuguesas.
Dito isso, falaremos agora sobre o bandeirantismo, né? Essas expedições responsáveis pela interiorização da colônia. Então, primeira coisa, vamos para o conceito de bandeirantes, bandeirantismo. Diferente do que o nome sugere, bandeiras não tem nada a ver com o objeto bandeiras, né? Essa bandeira tremulando aí, bandeira do Brasil, bandeira do Mengão, não tem nada a ver com isso. Bandeira vem de bandos. Então, da pobre capitania de São Vicente saíram bandos de homens livres e, em sua maioria, mestiços rumo ao sertão. Gente, grave isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para eu colocar aqui. Maioria mestiços rumo ao sertão. Então, em torno aí de mais ou menos 300 homens, 350 homens, algumas bandeiras menores chegavam a ter 150 homens, mas a média aí de 200 a 300 homens partiam em expedições rumo ao sertão, rumo ao interior da colônia. E os objetivos dessas expedições, pessoas, elas variavam ao longo do tempo, né? Cada época aí teve uma bandeira que prevaleceu, mas basicamente eram 3 tipos de bandeira. A gente vai ver aqui especificamente sobre cada uma delas, mas a de aprisionamento de nativos, então uma das bandeiras que prosperaram no começo do século XVII, final do século XVI, início do século XVII, foram as bandeiras que capturavam os indígenas e escravizavam, vendiam esses nativos como escravos. A gente vai lembrar um pouquinho sobre a fome de cativos, que eu falei lá na ocupação da Holanda. A segunda bandeira, né, que foi a que mais teve aí expressão, foi a bandeira de prospecção, ou seja, buscava metais preciosos. A gente vai falar muito sobre isso quando estiver falando sobre a mineração. E a terceiro tipo de bandeiras aqui, a que promovia a destruição de quilombos, a bandeira de contratação, que perseguia escravos fugitivos e destruía quilombos, geralmente eram contratados pelos senhores de engenho para manter a paz lá nas suas propriedades. Beleza? Então, basicamente, esses 3 tipos de bandeira aí que nós veremos agora mais detalhadamente. Vamos lá! Antes da gente detalhar cada bandeira, vamos conceitualizar aqui, então, fechar esse conceito do que é bandeiras, o que são as bandeiras, o que é esse movimento de bandeirantismo. O bandeirantismo, então, eram expedições perigosas, a gente precisa primeiro entender que eram expedições perigosas, que saíam, né, esse bando de homens saíam principalmente da capitania de São Vicente rumo ao sertão e enfrentavam diversos perigos. Gente, primeiro, desconhecimento do caminho, eles estavam indo em busca de territórios que eles sequer imaginavam como seria, onde estaria, como chegariam lá. No meio do caminho, tinham que enfrentar ataques de animais ferozes, de todos os tipos, jacarés, onças, enfim, vários animais selvagens. O risco de doenças, febre, malária, enfim, vários tipos de doença, além de terem que lidar com ataques indígenas, né, que é ataques de tribos indígenas selvagens, escassez de mantimentos, porque essas viagens, gente, chegavam a durar anos. Geralmente duravam cerca de 6, 8, 9 meses, podendo durar até anos. Então, era uma expedição muito perigosa e esses homens enfrentavam tudo isso em busca aí de riqueza, em busca de ampliar a sua riqueza. E aí, gente, é importante lembrar um detalhe aqui, que geralmente não cai muito em prova, mas eu vou deixar aqui as diferenças entre bandeiras e entradas. Vocês talvez vão ver esses 2 nomes, não são sinônimos, tá bom? Se vocês verem aí, entradas é mesma lógica, são expedições para a interiorização da colônia, mas elas têm algumas diferenças entre elas que são cruciais. Eu coloquei aqui as principais características das bandeiras, as principais características das entradas. As principais diferenças, por exemplo, as bandeiras eram expedições particulares, enquanto as entradas eram expedições oficiais, ou seja, expedições financiadas pelo governo, né, financiadas aqui pela coroa portuguesa. Já as bandeiras partiam de próprias iniciativas privadas, de pessoas em busca de riquezas, em busca de metais preciosos. O principal objetivo das bandeiras era descobrir metais preciosos. Já
o principal motivo aqui da motivação das entradas era mapear o território, era conhecer o território, escrever as informações, tentar fazer um mapa do que era esse território aqui, essa colônia portuguesa na América. Já as principais lideranças das bandeiras eram compostas pelos paulistas. A gente viu mestiços que saíam da capitania de São Vicente e iam em direção ao sertão. Já as entradas, os principais lideranças eram portugueses e brasileiros, soldados portugueses, soldados brasileiros a serviço da província. Por serem expedições reais, geralmente então eram comandadas por soldados e pessoas ligadas à coroa, tá bom? Essas são as principais diferenças entre elas. Aqui a gente vai ter um movimento maior de bandeiras. Essas expedições particulares aqui vão ter mais relevância nesse contexto, certo? Dita essas diferenças, colocado aí esses perigos que esses caras enfrentavam, essa escassez de mantimentos, as viagens muito longas, ataques, vamos entender quais são os tipos de bandeira, quais são as diferenças entre elas. Vamos lá, os tipos de bandeira, então, a gente vai falar de algumas aqui. As bandeiras de apresamento. As bandeiras de apresamento, conforme eu já tinha introduzido para vocês, o objetivo dessas bandeiras era a captura de indígenas para serem vendidos como escravos nas regiões carentes de mão de obra. Gente, essas bandeiras tiveram muito sucesso, principalmente ali quando os holandeses invadiram as praças portuguesas na costa africana. Lembra que a gente falou sobre isso? Por que eles invadiram essas praças? Porque a Holanda estava brigando com a Espanha. E a Espanha estava dominando quem, gente? O trono português. Lembra lá da União Ibérica? Por isso que tudo em história está conectado. E aí o que acontece? Essas regiões que necessitavam de trabalhos escravos ficaram desabastecidas. Então, muitos bandeirantes se lançavam e embrenhavam aí no mato em busca de capturar os indígenas para serem vendidos como escravos, né? Abastecer aí essas regiões que necessitavam de escravos, principalmente durante esse período aqui chamado Fome de Cativo, foi quando a Holanda estava controlando esse tráfico e barrando um pouquinho o envio de escravos para outras regiões que não fossem as que ela estava dominando. Quais foram as consequências dessa bandeira de apresamento? Manutenção do núcleo social paulista, então uma colônia que era uma capitania que era muito pobre, conseguiu se manter devido a essa atividade aí que dava um certo lucro para os bandeirantes. O fornecimento de mão de obra, então as regiões que precisavam dessa mão de obra, principalmente ali fora de Pernambuco, onde Pernambuco estava sendo dominado pela Holanda, outras regiões tiveram esse abastecimento de mão de obra. O recuo da expansão castelhana, representada pelos jesuítas. Então, os espanhóis queriam entrar aqui no território, lembra lá que não estava muito certo qual era o limite de qual, vindo ali do Peru, principalmente, querendo entrar aqui na região do Brasil, e os bandeirantes batiam de frente com esses jesuítas, eles destruíam várias missões jesuíticas, destruíram várias missões jesuíticas, chamadas de reduções jesuíticas, essas próximas ali à região do Peru. Então, fez com que recuasse essa expansão castelhana aqui no território brasileiro e a conquista e o alargamento territorial do Brasil a sul e a sudoeste. Então, eles conseguiram expandir as nossas fronteiras, chegaram a regiões que até então não eram de conhecimento da coroa e fixaram povoados, fixaram dominação nessa região. Então, foram bandeiras que tiveram uma importância histórica muito significativa para esse alargamento aqui, alargamento territorial. Beleza? Vamos continuar aqui. Outro tipo de bandeira, a bandeira de prospecção mineral. Como o próprio nome já diz, a motivação dessas bandeiras era a busca por metais e pedras preciosas, a fim de revitalizar esse estado português que estava muito debilitado após a União Ibérica. Lembra lá que Portugal ficou sob o controle da Espanha um tempão. Quando conseguiu reaver o trono português, Portugal estava muito em crise, né? Portugal estava muito assim com dívidas, então precisava revitalizar essa economia portuguesa. Uma das bandeiras que Portugal encontrou foi apoiar essas bandeiras, por isso que eu coloquei aqui, a coroa contribuiu financeiramente com algumas bandeiras, a fim de implementar uma nova atividade econômica que gerasse rentabilidade, ou seja, a mineração.
já que teve aquela crise açucareira, que a gente falou por último no módulo da economia açucareira, enfrentando a concorrência holandesa, enfrentando a concorrência francesa, enfrentando a concorrência de outros países, a economia açucareira passou a viver um período de crise. Então, essas bandeiras que buscavam pedras preciosas, metais preciosos, foram muito importantes para essa nova atividade econômica aqui, que inclusive é matéria desse módulo. A gente vai falar especificamente sobre isso aqui, sobre a mineração, a descoberta das regiões que forneceriam metais preciosos e a consequente ocupação do interior, né? O Centro-Oeste, Minas Gerais, Goiás, incluídos aí na Rota do Ouro, a fundação de cidades muito importantes, Diamantina, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, enfim, várias cidades aí fazendo parte dessa Rota do Ouro, beleza? Então, as bandeiras de prospecção mineral foram muito importantes para a consolidação da interiorização da colonização. Próximo aqui, essa que eu falei também, dei um spoiler aqui do que seriam as bandeiras de contrato. Elas eram bandeiras que objetivavam a captura de escravos fugitivos e a destruição de quilombos. Eram contratados por grandes proprietários de terra e os bandeirantes buscavam aqui recompensas. Então, eles eram contratados por esses senhores de engenhos, proprietários de terra, para buscar escravos que tinham fugido, para destruir quilombos, resgatar a ordem dessa sociedade aí colonial. E atrás disso vinha essas recompensas por esse trabalho aí muito violento, muito agressivo contra os escravos, principalmente os escravos que fugiam. E aí desse momento aqui que a gente tem a destruição de um dos quilombos mais importantes, está aqui no livro de vocês, deixa eu pegar aqui, na página 106, fala sobre a destruição do quilombo dos Palmares, né? O quilombo mais importante, o maior quilombo aqui desse período, pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Jorge Velho, então, foi um cara que arrebentou com os Palmares, foi muito importante nessa destruição do quilombo dos Palmares, e falam-se as más línguas aí que ele produziu uma espécie de arma química, assim, contra esse quilombo dos Palmares. Que como eles viviam muito amontoados lá nos quilombos, né, casas, nem chegavam a ser casas, assim, ocupações muito pequenas e muito amontoados, que ele teria mandado para lá uma série de tecidos com pus de varíola, e aí teve um surto de varíola no quilombo e facilitou a ocupação desse quilombo, dificultou a resistência dos quilombos, dos escravos que estavam nesse quilombo. Então aqui, essa figura muito maléfica aí do Domingos Jorge Velho, responsável por essa destruição do quilombo dos Palmares, beleza? Por fim, aqui um outro tipo de bandeira, uma bandeira meio à parte, que é chamada de monções. As bandeiras, essas monções partiam geralmente de São Paulo, ali da capitania de São Vicente, rumo ao Mato Grosso, e se guiavam pelo curso dos rios, pelas chuvas, então por isso eram chamadas de monções, utilizavam as vias fluviais para chegarem a essas regiões. E aí, pessoas, essas expedições elas só começavam a partir uma vez por ano só, por causa desse período de chuva, e geralmente, né, respeitava essa chuva então, e geralmente duravam em torno aí de 6 meses até chegarem ao local que era escolhido, principalmente ali a região do Centro-Oeste, Mato Grosso. Então eram expedições muito difíceis, era um trabalho aí muito danoso. Às vezes os rios tinham cheia, o que eles tinham que fazer? Tinham que sair dos barquinhos e ir para embrenhar no mato, e no mato enfrentavam todos os tipos de perigos, desde ataques dos nativos a animais ferozes, igual a gente falou. E essas bandeiras as monções foram muito importantes, né, que elas contribuíram para a interiorização da colônia, então, a questão da conquista do Centro-Oeste, a região do Mato Grosso, e além disso elas vão abastecer as regiões mineradoras. A gente vai ver que elas vão levar muitos suprimentos ali para a região mineradora, principalmente em Minas Gerais. Ok? Então são esses os tipos de bandeira que a gente vai trabalhar, principalmente essas 4. E aí a gente vai partir para o nosso último tópico dessa aula. Que pena, gostaria de ficar aqui com vocês muito tempo e gostaria que fosse presencial, mas, dada a limitação,
vamos encerrar por aqui mesmo. A construção do heroísmo bandeirante. Né? Quem nunca viu uma homenagem ao bandeirante, quem nunca ouviu falar de um bandeirante, viu um monumento em torno dessa figura do bandeirante, né? Uma figura heróica, corajoso, um espírito civilizador, missionário, responsável aí por desbravar o território, por ser responsável pela interiorização do nosso território. Mas, ao mesmo tempo, é uma figura muito controversa, pessoas. Hoje, a historiografia conservadora coloca os bandeirantes como se fossem heróis, né? Desbravadores heróicos do território. Mas hoje, a historiografia recente começa a fazer uma versão menos romantizada do bandeirante, uma versão mais realista, menos anacrônica. De que maneira? Mostrando o outro lado dessas bandeiras, que eram homens violentos, gananciosos, que moviam-se único exclusivamente pela ganância de conquistarem metais preciosos, de aumentarem as suas riquezas, e para isso não mediam esforços, usavam todo tipo de violência, destruíram várias culturas, destruíram vários povoados indígenas, várias missões jesuíticas. Então, por que teve esse mito aí da construção do heroísmo? Há uma necessidade, pessoas, de uma narração gloriosa para resgatar um passado histórico e estimular o nacionalismo. A gente está ali no século XIX em busca de uma construção de uma identidade brasileira, né? São Paulo despontando aí na industrialização, século XX, e como que vai construir esse passado glorioso? A figura do bandeirante. É o bandeirante desbravador, heróico, corajoso, civilizador, que chega aí com características portuguesas. A gente vai ver algumas imagens ali que eu trouxe. Vestidos de botas, roupas muito gloriosas, pele branca. Mas, na verdade, isso tudo é um mito, né? Eles eram, a gente falou, até falei para vocês lembrarem disso, que era importante vocês lembrarem disso. A maioria era mestiço, eles eram tipicamente indígenas, então eles tinham costumes indígenas, eram de aparência mestiça e nem tinha noção do que era civilizatório, né? Missão civilizatória, eles não sabiam nem o que era isso. O que eles queriam? Riqueza. Riqueza, eles eram gananciosos, queriam conquista de metais preciosos e para isso usavam todo tipo de violência. Então a gente tem aí dois lados de uma moeda, né? Ao mesmo tempo em que eles foram importantes para esse desbravamento do território, para o conhecimento de que de fato era esse tamanho territorial do Brasil e essa interiorização da colonização, do outro lado nós vemos aí homens muito violentos, homens muito gananciosos e que de portugueses não tinham nada, de pele branca não tinham nada, de aparência majestosa, né? A gente vai ver uma imagem ali, roupas de gala, trajes de gala, físico atlético, não tinham nada. Eram em sua maioria mestiços, com hábitos indígenas e muitas vezes nem botas tinham para vestir, andavam descalços, maltrapilhos, com roupas muito sujas, em uma aparência nada civilizatória. E aqui, para a gente fechar, trouxe um slide aqui com essa construção do heroísmo. A gente tem aqui a imagem de dois caras, dois bandeirantes que ficaram muito conhecidos na nossa história. Aqui à esquerda a gente tem o Raposo Tavares, que inclusive dá nome a uma rodovia em São Paulo, né? O Raposo Tavares fez uma expedição, gente, que ele saiu de São Paulo, passou pelo Centro-Oeste e chegou a Belém. Não, sério mesmo, vamos pensar aqui, nesse calorão, você vai pegar um ônibus ou você vai pegar um carro lá em São Paulo, você vai passar aqui pelo Centro-Oeste para você chegar lá no Belém. E aí? Cansativo, né? Haja coração. Agora você imagina fazer isso a pé ou montado numa mula. Não é fácil não, né, gente? Então, esse cara aí, olha o jeito que ele foi retratado, olhando ali pro horizonte, com chapéu, botas, físico atlético. Mentira, gente. Maltrapilho. Muitas vezes esses nem tinham botas para vestir, mas era necessária essa construção desse mito, né? Principalmente ali no início do século XIX, século XX, aliás, final do século XIX, início do século XX, essa construção de um passado glorioso, essa construção aí de uma história honrosa, repleta de mérito, repleta de heróis. Aqui do outro lado a gente tem um outro cara também, um outro bandeirante, olha aí, ó, o físico desse cara.
Parecia que ele era, assim, o próprio Davi de Michelangelo. Gente, olha aqui essa imagem. Parece uma pintura renascentista. Uma pintura, ó. Uma escultura renascentista. Tem base em trem desse? Esse aí é o Fernão Dias. O Fernão Dias foi responsável pela expedição para as Minas Gerais em busca de metais preciosos. O sonho desse cara era achar esmeraldas. Mas, infelizmente, ele morreu sem achar as tais das esmeraldas. O que ele achou foi umas turmalina, que é umas pedrinhas verdes que não é tão valiosa quanto a esmeralda. E aí, mas tem esse passado aí da busca pelo ouro. E quem assumiu essa expedição depois que o Fernão Dias morreu, ele morreu de malária, foi o genro dele, o Borba Gato. E o Borba Gato é responsável aí pela descoberta de minas de ouro na região de Sabará. Em 1698, ele descobriu uma mina aí, tanto que lá em Sabará tem a casa do Borba Gato, que é aberta para visitação, é um museu de visitação. E a gente tem início aí desse ciclo do ouro, mas coincidiu o descobrimento de outras minas, principalmente ali na região de Vila Rica, né, que hoje é Ouro Preto, e tinha muito mais ouro lá em Vila Rica, por isso que o Borba Gato não é tão conhecido assim, não é tão valorizado. Mas foi muito importante também essa questão do ouro. E aqui a gente tem esse monumento lá em Sampa, quem já visitou esse monumento lá em São Paulo? Aqui, que recente é uma ode aos bandeirantes, né, uma homenagem aos bandeirantes. Recentemente esse monumento foi pichado, vocês viram essa polêmica aí? Né? O que vocês acham sobre isso? Se a gente tem que excluir esses monumentos, derrubar essas estátuas aqui desses caras que usaram tanta violência, ou você tem que manter? Então isso aqui, ó, gente, construção. A história, ela é feita a partir da construção das narrativas. E as narrativas, elas existem em vários lados, né? A gente tem que olhar por todos eles e pensar sobre isso. Ok? Então, eu vou passar uma tarefinha para vocês. Vocês vão ter um feriadinho aí, né? Coisa boa, hein, gente? E depois a gente corrige na aula depois do feriado, beleza? E bons estudos para vocês. Estou com muitas saudades. Espero que tudo isso passe em breve para que a gente possa se ver e se abraçar, tá bom? Beijo para vocês. Bom feriado, bom descanso. Até semana que vem.